sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje nós vamos resolver questões de estequiometria, nós vamos resolver questões mais básicas, questões intermediárias, questões também avançadas. E além de resolver as questões, nós vamos estar destacando qual tipo de estequiometria associada a cada questão. É uma estequiometria caso geral? É estequiometria de rendimento? É estequiometria envolvendo reações consecutivas? É uma estequiometria, por exemplo, para encontrar a fórmula mínima? É uma estequiometria de rendimento e excesso, pureza? Diferentes casos envolvendo mol, número de Avogadro, enfim, vamos estar trabalhando várias questões aqui hoje. E você que está trabalhando esse conteúdo na sua escola, você que está aí estudando para o Enem, para concursos públicos, também é bastante interessante. Você que já teve um contato inicial com o conteúdo, acompanhar a aula de hoje. Eu te garanto que se você ficar comigo aqui até o final, você vai sair daqui com uma visão diferente, com conhecimento muito mais aprofundado, porque além de resolver as questões, eu vou te mostrar aquilo que é associado a cada parte do conteúdo de estequiometria. Esse conteúdo ele é bem extenso e hoje eu vou te dar detalhes. Por exemplo, essa questão é de qual ponto da estequiometria, essa questão trata de qual tópico específico da estequiometria. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Vamos lá? Então, sem mais delongas, eu te convido a vir comigo aqui na tela e nós vamos estar trabalhando o conteúdo estequiometria, resolução de questões, pessoal. Eu sou o professor Ivanilson Júnior. Aqui está o meu canal no YouTube, que é o Química com o Professor Júnior, que você está acompanhando essa correção. E aqui está o meu Instagram, que é Júnior o Químico. Se ao longo de cada questão, cada comentário, essa aula te ajudar, eu te convido a se inscrever no canal para que você tenha acesso a mais correções como essa, acesso a simulados, a provas, a revisões e muito mais. E se ao longo desse período, dessa resolução, eu for te ajudando, eu te convido a dar um like no vídeo e também compartilhar esse vídeo no seu grupo, na sua sala, no seu grupo de estudos. Se você considerar que esse vídeo é relevante, que te ajudou, que você conseguiu compreender ainda mais aquilo que você já vem estudando sobre esse conteúdo que é tão temido, eu quero te mostrar que esse conteúdo não é esse bicho de sete cabeças todo e que a gente pode estar trabalhando ele de forma simples, de forma detalhada, para que você consiga resolver questões aí que você vai se deparar com ela na sua prova. Beleza? Eu sou professor do Instituto Federal Baiano. Tem alguns alunos que estão aí acompanhando essa aula. Eu convido para que esses alunos que são do IF Baiano, que são meus alunos, ou até alunos de outros professores, deixe o comentário aqui no vídeo, falando de qual turma você é, de qual instituto federal, de qual cidade que você é, para que eu possa estar te conhecendo, para que a gente possa também interagir. E se essa aula te ajudou, não esquece de já começar desde a primeira questão dando like no vídeo, ok? Posso contar contigo? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão, uma questão aí de a parte introdutória de estequiometria, questão 1, diz assim: a unidade de massa atômica é 12U, 1 sobre 12U, 1 sobre 12 do 12 ser U, 12 gramas e 1 sobre 12 gramas. Professor, e agora o que é que eu vou fazer? Pessoal, muito simples. Ele falou unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica é o seguinte: ela equivale a 1 sobre 12, ou seja, 1/12 da massa do isótopo mais comum do carbono, que é o nosso carbono 12. Carbono de massa 12 é o isótopo mais comum de carbono. Esse isótopo mais comum, quando a gente faz 1 sobre 12, a massa desse isótopo mais comum, a gente chega na unidade de massa atômica, que é 1U.
Professor, o que isso significa na prática? Galera, se a gente pegar aqui, ó, o átomo de hidrogênio, se você olhar na tabela periódica, um átomo de hidrogênio tem massa 1, 1U. Sabe o que significa? Que o hidrogênio, ele é 12 vezes mais leve do que quem? Do que o carbono 12. Tranquilo? Então, é basicamente essa ideia, essa relação que a gente tem. Portanto, gabarito, questão 1, a alternativa C é o nosso gabarito. Questão 2. O número de elétrons existente em um mol de hélio é aproximadamente igual a... Então, pessoal, é o seguinte. A gente, para fazer essa questão, vai ter que pegar o átomo de hélio. Beleza? O átomo de hélio tem símbolo atômico He. E o número atômico do hélio é 2. Se o número atômico do hélio é 2, o que isso significa? Vamos lá. Significa que esse hélio tem 2 prótons, carga positiva, e 2 elétrons, carga negativa. Ok? Então, um mol, pessoal, de elétron, de átomo, de substâncias, de moléculas, equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como a resposta aqui está em números inteiros, eu vou considerar aqui como 6 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Então, em 2 elétrons, pessoal, eu vou ter o quê? Se um mol de elétrons, vou colocar aqui elétrons, equivale a 6 vezes 10 a 23, 2 mols de elétrons vai equivaler a X. Fazendo essa regra de 3 simples, a gente vai ter que X é igual a 6 vezes 2, vai dar 12, vezes 10 a 23. Então, 12 vezes 10 elevado a 23. O que? Elétrons. Show? Então, um mol de elétrons equivale a isso. Elétrons de hélio. Portanto, gabarito, alternativa D. Tranquilo? Vamos que vamos. Questão 3. Questão 3 diz assim: se um dentista usou em seu trabalho 30 miligramas de amálgama de prata, cujo teor de prata é de 72% em massa, o número de átomos de prata que seu cliente recebeu em sua arcada dentária é de aproximadamente, vamos lá. Ele deu os dados para a gente, pessoal, que foi o seguinte: a massa molar da prata, 108 gramas por mol, o número de Avogadro, ele falou para a gente considerar esse valor aqui inteiro. Ele deu o teor de prata na amálgama. Professor, o que é amálgama? É uma liga, pessoal, na qual tem um percentual de mercúrio, um percentual de outro componente e 72% em massa de prata. Show? Então, vamos pegar aqui, ó, 30 miligramas. Esse 30 miligramas, pessoal, equivale a 100%. Tranquilo? Mas o teor de prata é de 72%. Então, eu vou tirar 72% de 30 miligramas. Vou simplificar 2 zeros aqui, ou melhor, um zero aqui, ou um zero aqui. Vai ficar 72 vezes 3. Vai dar 216. Dividido por 10. 216 dividido por 10 vai dar 21,6 miligramas de Ag. Galera, é o seguinte, todo cálculo que a gente vai fazer, a gente vai levar em consideração esse valor de 21,6 miligramas de prata. Show? Então vamos lá. Vamos fazer a relação aqui, ó. Ele quer saber o número de átomos. Professor, como é que eu vou saber quando que eu vou usar o número de Avogadro?
Galera, quando ele te perguntar número de elétrons, número de moléculas, número de átomos, quando ele te pergunta a quantidade e geralmente te dá a constante de Avogadro, você vai ter que relacionar essa constante com o valor que foi dado para poder, o valor que foi dado em mol, para poder encontrar esse resultado. Tranquilo? Então vamos lá. Muito simples, muito tranquilo. Então, um mol de prata pesa 108 gramas. Tranquilo? Então vamos lá. Um mol equivale ao número de Avogadro. Então, se um mol equivale ao número de Avogadro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte relação: 108 gramas de prata está para 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 o que, professor? Átomos. Átomos de prata. Símbolo atômico Ag. 21,6 miligramas de prata vai estar para X. Então, vou colocar aqui 21,6 miligramas. Então, a gente tem que fazer uma relação aqui e transformar miligramas em gramas. Professor, como é que é feito isso? Ou você transforma 108 para miligramas, ou você transforma esse 21,6 para grama. Vou multiplicar por 1000 aqui, ó, e vou transformar 108 gramas em 108.000 miligramas. Então, de grama para grama, multiplica por 1000. Ok? AgX. Vamos fazer esses cálculos aqui, ó. Nós vamos ter que X é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 21,6 miligramas. Lembrando que esse miligrama na divisão vai simplificar com esse miligrama aqui. A gente vai chegar nesse valor aqui de átomo de prata que foi colocado na arcada dentária. Então, isso aqui dividido, a regra de 3 vai ser, ó, esse vezes esse dividido por x vezes esse. Então, vou isolar x. Esse que vai multiplicar x vai passar para aqui dividindo. Regra de 3 simples. 108.000. X vai ser igual a... Então, a gente vai multiplicar isso aqui, ó. 21,6 vezes 6, dividir por 108 e depois trabalhar com essa potência aqui. Vamos lá? 6 vezes 21,6 dividido por 108.000. A gente chega aqui em 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 23. X é igual a potência de mesma base. Aqui, ó, conserva a base, subtrai os. Aqui, como é multiplicação, a gente vai somar os expoentes. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a mais 23 menos 3 vai dar 20. X vai ser igual a... Eu posso jogar essa vírgula para aqui, ó, e voltar uma casa decimal para aqui. Vai ficar o quê? 12 vezes 10 elevado a 19. 12 vezes 10 elevado a 19 é o que a gente tem aí como gabarito. A alternativa C, uma questão aí envolvendo número de Avogadro. Show? Tranquilo? Vamos para a questão 3. O nitrato potássio, está aqui ele, se decompõe em nitrito de potássio e oxigênio. Tranquilo? Então vamos lá. Quantos potássios tem aqui no reagente? 2 potássios. Quantos nitrogênios? 1. Quantos oxigênios? 3. No produto tem o que aqui? 4 oxigênios. Então a equação não está balanceada. O que a gente vai fazer? Balancear essa equação. Para balancear, a gente vai seguir a regra do macho, que é metal
a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tranquilo? Então, o metal está balanceado, a metal também está. Não tem carbono, a gente vai balancear o oxigênio, que é o único elemento que não está balanceado aqui. Então, se eu, pessoal, colocar o coeficiente estequiométrico aqui, ó, se eu colocar o 2 aqui no nitrato de potássio, o que vai acontecer? Coloquei o 2 aqui, eu vou ter 6 oxigênios, tranquilo? À medida que eu coloco 2 aqui, eu tenho que colocar 2 aqui também para balancear o potássio e o nitrogênio. Tranquilo? Então, 2 aqui. Fiquei agora com 3 vezes 2, 6 oxigênios e 4 oxigênios aqui, com mais 2 oxigênios aqui, eu tenho 6 oxigênios no total. Então, com isso, colocando o coeficiente estequiométrico aqui, 2, nós balanceamos a equação com os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis, ou possível. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, tá tudo ok aqui, ó, o balanceamento, nós conferimos e nós vamos agora fazer os cálculos. Então, após balancear esta equação, nós balanceamos a quantidade de matéria de gás oxigênio formada a partir de 12 mol de nitrato de potássio. Então, ele está relacionando quem, pessoal? Vou colocar aqui de vermelho para vocês entenderem. Ele está relacionando o nitrato de potássio com o gás oxigênio, tá bom? Então, a relação aqui é 2 mols de nitrato de potássio para 1 mol de oxigênio. Então, vamos montar a regra de 3. A primeira linha a gente tira da equação. Não foi isso que nós vimos? Então, 2 mols de KNO3 equivale a 1 mol de oxigênio. Tranquilo? Então, 12 mols, ó, 12 mols. A segunda linha a gente tira de onde? Do enunciado. Então, 12 mols de KNO3 está para X. Então, X vezes 12, 2x, igual a 12 vezes 1, 12. X é igual a 12. Nós vamos fazer os cálculos sem levar em consideração as unidades. A gente sabe que a gente vai obter mol aqui, vai simplificar mol com mol, vai sobrar mol. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 o quê? 6 mols de oxigênio. 6 mols de oxigênio, exatamente o questionamento que ele fez aqui pra gente. Portanto, gabarito. A alternativa A. Questão muito fácil, muito simples, muito tranquila. Vamos que vamos dar continuidade aqui. Questão 5. O cloro Cl2 não é encontrado livre na natureza. Na indústria, ele é obtido pela eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Então, aqui está a solução aquosa. Para a obtenção de 2,84 toneladas de cloro, deve-se utilizar. Então, vamos lá. Mais uma questão de estequiometria caso geral. A gente vai seguir as regras. Vamos conferir esse balanceamento. E ao analisar aqui rapidamente, a gente vê que essa equação está balanceada. Segundo passo agora é destacar as substâncias envolvidas. Então, ele está relacionando quem? Ele está relacionando o cloro com essas alternativas aqui. O cloreto de sódio e a água. Vamos fazer a relação primeiro com o cloreto de sódio, para ver se a gente encontra a resposta certa. Se a gente não encontrar com a relação com o cloreto de sódio, a gente faz a relação com a água, tá bom? Então, vamos lá. Então, destacar aqui o cloro, para a obtenção de 2,8 toneladas de cloro, então as substâncias envolvidas é o cloro, e quem? A água ou o cloreto de sódio. Como o cloreto de sódio vem primeiro na ordem, vamos relacionar esse cloro com esse cloreto de sódio. Nesse caso, a gente não encontrar a resposta, a gente relaciona com a molécula de água. A primeira linha, agora a gente vai montar a regra de 3. A primeira linha a gente tira da equação. Então, o que a equação diz? Que 2 mols de NaCl, que é cloreto de sódio, corresponde a 1 mol
de cloro gasoso. Beleza? Porém, pessoal, há uma relação de massa aqui, ó. Percebe que a resposta ele sempre quer em massa. Então, a resposta sempre em massa. Então, a gente vai ter que transformar mol em massa. Professor, como é que a gente faz isso? Muito simples, é só somar as massas molares dos compostos. Então, olha na tabela periódica. Geralmente aparece na parte de baixo a massa e o número atômico na parte de cima. Você vai pegar a massa, que é o valor que aparece embaixo, e somar a massa de cada um. Então, vamos fazer aqui do lado a massa molar do NaCl. Então, tá aqui NaCl. A massa molar, vou chamar aqui de MM, vai ser igual a quem? A massa do sódio é 23 gramas por mol, mais a massa do cloro, que é 35,5 gramas por mol. Eu vou encontrar quanto aqui? 23 mais 35,5. 58,5 gramas por mol. A massa molar do cloreto de sódio. Agora vamos para a massa molar do cloro. Então o cloro tem 2 aqui, ó, 2 cloros. A gente vai pegar a massa do cloro e multiplicar por 2. A massa de um cloro é 35,5 vezes 2. Aqui tudo grama por mol, a gente vai encontrar também grama por mol. A gente vai encontrar aqui, ó, 35 vezes 2 vai dar 70. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, 71 gramas por mol. Tranquilo? 25,5 vezes 2. A gente tem 71 gramas por mol. Tá bom? De volta essas massas molares aqui, a gente vai substituir nessa relação de mol que a gente tem aqui em cima. Então, 2 mol de cloreto de sódio. Vai ficar 2 vezes 58,5. Porque 1 mol de cloreto de sódio é 58,5. Se a gente tem 2 mols, logicamente vai multiplicar aqui por 2. Isso aqui em gramas equivale a 1 mol de cloro gasoso, que é 71 gramas. Beleza? O valor, a segunda linha da regra de três a gente tira do enunciado. Primeira linha da equação, colocar aqui é que. E a segunda linha a gente tira do enunciado, chamar aqui de EN. Então, o enunciado diz que é 2,84 toneladas de cloro. Ok? Se é cloro, vai aparecer nesse lado aqui da regra de 3. Esses toneladas aqui, pessoal, a gente não precisa transformar, não precisa se preocupar com isso. Coloca aqui em toneladas, ó. Toneladas, porque quando a gente efetuar os cálculos, esse grama com grama vai simplificar e não vai fazer diferença quando a gente for efetuar os cálculos. Vou isolar aqui x, vai ser x vezes 71, 71x. Esse valor de cima aqui, ó, vai multiplicar, ó, tudo isso aqui, ó. Então, vou colocar 2 vezes a raiz de 3 multiplica cruzado, então vai ficar 2 vezes 58,5 vezes 2. Esse grama vai simplificar com esse grama. 2,84 toneladas. Opa. Aqui é toneladas. Toneladas dividido por 71. Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Vamos obter aqui um valor de x. Vou colocar aqui do lado. X vai ser igual a 2 vezes 58,5 vezes 2,84 dividido por 71, que vai dar 4,68 toneladas. A gente vai ter aqui 4,68 toneladas de o que? Cl2, cloro gasoso, que é obtido a partir de 2,84 toneladas de cloro. Agora vamos para as alternativas, pessoal. Alternativa A, 1,44 vezes 10 a 5 gramas de água? Não foi isso que a gente encontrou.
2,88 2,88 toneladas de água, não. 2,34 vezes 10 a 6 gramas de cloreto de sódio, também não. 2,68 toneladas de cloreto de sódio, sim. Gabarito, alternativa D. E aqui também vai estar incorreta. Como esses cálculos aqui estão corretos, pessoal, a gente tem como gabarito aí a alternativa D. Olha que questão tranquila, olha que questão interessante de trigonometria caso geral. Beleza? Fica à vontade para rever essas questões várias vezes até que você compreenda. Tá bom? Questão 6. Uma questão que caiu no Enem. Diz assim: o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais susceptíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 mol por litro, a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomo de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então vamos lá. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, mas a quantidade recomendada é o dobro. Então qual é a quantidade recomendada? 500 mg vezes 2. A quantidade recomendada vai ser 1000 miligramas de cálcio, isso por dia. Tranquilo? Ele está trabalhando aqui, ó. Ele deu para a gente a massa molar do cálcio, que está em gramas. Então vamos transformar esse miligramas para grama. Como é que eu faço, professor, para transformar? Divide por 1000 ou volta 3 casas decimais. Dividir por 1000 ou voltar 3 casas decimais, você vai ter 1 grama de cálcio por dia. Ele quer saber esse 1 grama de cálcio por dia equivale a quantos átomos diariamente de cálcio. Então, como é que a gente vai fazer isso, professor? Muito simples. Ele fez a relação aqui, ó, 40 gramas por mol. O que isso significa? Que em 40 gramas de cálcio eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então é isso que eu tenho. Em 1 grama de cálcio, eu vou ter o quê? X átomo de cálcio. Novamente, regra de 3 simples. 40 vezes x vai dar 40x. E 1 vezes essa constante de Avogadro vai dar a própria constante de Avogadro. Tranquilo? X vai ser igual a 6 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 40. Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai dividir 6 por 40. Vamos lá? 6 dividido por 40. Como 6 é menor que o 40, vou acrescentar o zero aqui, colocar uma vírgula aqui e o zero. 60 dividido por 40, que vai dar 1. 1 vezes 4, 40, para 60 vai dar 20. Acrescento aqui mais um zero, eu vou ter 200 dividido por 40. 5 vezes 40 vai dar 200. Vai dar zero aqui. Então 0,15. Vou passar isso aqui para aqui, ó. A gente tem que x é igual a 0,15 vezes 10 elevado a 23. Professor, mas não tem essa alternativa, essa resposta aqui. Galera, não tem porque ele organizou isso aqui, ó. Passou algumas casas, fez algumas transformações aqui para poder chegar em um valor. Então a gente vai dançar conforme a música aqui. Qual que é a regra para a gente trabalhar com essa potência aqui? Se você vai em uma casa decimal para a direita, com um expoente positivo aqui, ó, aqui é positivo, você vai em uma casa para a direita, você tem que retornar uma aqui, ó. Se aqui vai uma para a direita, aqui volta uma para a esquerda. Então vai ficar que x é igual a 1,5
vezes 10 elevado a 22. Portanto, gabarito, a alternativa B, mais uma questão resolvida de estequiometria, agora envolvendo a constante de Avogadro. Tranquilo? Beleza. Vamos para a questão de número 7. A massa correspondente a 5 litros de um gás na CNTP é 12,5 gramas. A massa molar desse gás é... estequiometria envolvendo relação de volume. Então, vamos trabalhar aqui no seguinte. A gente tem uma relação que diz o seguinte, que 1 mol de um gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume, pessoal, de 22,4 litros. Então, essa é a relação que a gente tem. Tranquilo? Então, se 1 mol ocupa na CNTP ocupa 22,4 litros, 22,4 litros, então a gente vai achar esse valor, ó, correspondente em mol, ok? Achando mol, obviamente a gente acha a massa molar, tá bom? Então vamos lá. Se 1 mol é 22,4 litros, se 1 mol é 22,4 litros, 5 litros, ó, ele forneceu aqui, ó, que 5 litros de um gás na CNTP corresponde a 12,5 gramas. Então, vamos lá. Vamos lançar conforme a música aqui. Então, vamos lá. 5 litros de um gás que a gente não sabe que gás é esse, equivale a 12,5 gramas. 1 mol na CNTP é 22,4 litros. Então, eu vou colocar esse 22,4 litros para que a gente ache a massa associada a 1 mol desse gás que a gente não sabe qual é. Então, 22,4 litros vai entrar aqui. Está para x grama. Novamente, regra de 3. Eu vou ter 22,4 litros vezes 12,5 gramas. Isso tudo dividido por 5 litros. Vou simplificar litro com litro. Nós vamos achar o que aqui? Grama. X vai ser igual a 22,4 vezes 12,5 dividido por 5. Vai dar 5,6 vezes 10 a 1. Então, a gente tem aqui, ó, 56 gramas por mol. Professor, por que por mol? Porque 1 mol corresponde a 22,4 litros. E a gente colocou esse 22,4 litros aqui. Então, com a massa correspondente, com a massa molar desse gás, a massa molar desse gás é 56 gramas por mol. Logo, gabarito, a alternativa é. Show? Questão 8. A combustão do gás amoníaco NH3 é representada pela seguinte equação. Então, ele deu aqui a equação. A massa de água em gramas obtida a partir de 89,6 litros de gás amoníaco na CNTP é igual a... Então, estequiometria, caso geral, relação de volume. Então, a primeira coisa é conferir o balanceamento dessa equação. Tranquilo? Então, vamos lá. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Oxigênios, aqui vai ser 3 sobre 2 dá 1,5 vezes 2 dá 3. E aqui também 3, a equação está balanceada. Aqui, ó. 3 vezes 2, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. 1,5 vezes 2, 3. Cá também está 3. Professor, mas não está com o menor coeficiente estequiométrico inteiro possível. Galera, dane-se. Nesse caso aqui não vai fazer diferença, não importa. Porque a gente vai trabalhar com essas relações de volume. A massa aqui, a massa do reagente é igual à massa do produto. Logo, está obedecendo a lei da conservação da massa. A equação está balanceada.
Então, nesse caso, a gente não precisa se preocupar com a questão do menores coeficientes estequiométricos inteiro possível. Professor, se eu fizer, não faz diferença. Não vai dar um resultado diferente do que se a gente não fizer. Tranquilo? Então, vamos lá. A segunda coisa é destacar as substâncias envolvidas. Ele falou aqui do gás amoníaco, que é a nossa amônia. Vou destacar aqui de vermelho. Aqui de vermelho, que é a amônia. Qual a outra substância envolvida? A massa de água. Então, ele vai relacionar a amônia com a água. Tranquilo? Então, vamos lá. A massa obtida a partir desse volume que foi dado aqui. Então, ele deu o volume de NH3, que foi 89,6 litros. Ele deu a massa molar da amônia e da água e deu também a equação balanceada. Ainda deu essa informação aqui que um mol é 22,4 litros. Depois que a gente destacou as substâncias envolvidas, conferiu o balanceamento, agora a gente vai montar a regra de 3. A primeira linha da regra de 3 a gente tira da onde? Da equação. Então, a equação nos dá a seguinte relação. 2 mol de amônia está equivalente a 3 mols de H2O. Então, é essa relação que ele está fazendo aqui. Porém, ele não está trabalhando com mol, ele está trabalhando com massa. O que a gente faz? Transforma mol em massa. Ele já deu aqui a massa molar. Então, a gente vai simplesmente substituir aqui, ó. Setinha para baixo, 2 vezes massa molar da amônia, 17 gramas por mol. Vou colocar somente gramas, que a gente vai estar trabalhando com a relação de massa aqui. Estar para 3 vezes 18, que é a massa da água, 18 gramas. A segunda linha a gente tira da onde? Do problema aqui, ó, do enunciado, que ele deu pra gente 89,6 litros. Professor, e agora? O que é que eu vou fazer? Galera, muito simples. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai achar, ó, quanto equivale isso aqui em massa. Como é que a gente vai fazer isso? Olha pra cá. Então, 1 mol de amônia pesa 17 gramas. E 1 mol que pesa 17 gramas ocupa um volume de 22,4 litros. Então, 89,6 litros vai equivaler a X. X vai ser igual a 89,6. Esse litro vai simplificar com esse litro, vai sobrar o que? Grama. Então, 86,6 vezes 17 dividido por 22,4. Como vai simplificar litro por litro, litro com litro, a gente vai chegar aqui em um valor em grama. Então, rapidinho, vamos multiplicar aqui. Lembrando que o nosso foco da aula não é efetuar esses cálculos, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas ver as questões de estequiometria. Então, vou agilizar a parte da parte matemática, multiplicação e divisão, para que a gente possa otimizar isso aí. Tranquilo? Então, 89,6 vezes 17 dividido por 22,4 dá 68. Então, 68. Vamos aqui. 68 gramas de NH3. A segunda linha a gente não tira do problema, do enunciado. Pois é, esse 89 se equivale a 68 gramas. Esse 68 gramas vai entrar aqui, ó. 68 gramas de amônia está para X. Novamente, regra de 3. X vai ser igual a 17 vezes 2 vai dar 10 vezes 2, 20. 7 vezes 2, 14. Então, vai dar uma divisão aqui, ó, porque esse X vai multiplicar, vai vir para aqui e vai passar dividindo. Então, vai dar 34. Logicamente, vai simplificar grama com grama, vai sobrar grama.
E aqui 68 vezes 3 vezes 18. 68 vezes 3 vezes 18 vai dar 3.672. 3.672. 3.662 dividido por 34 vai dar 1.008. Então aqui nós encontramos 1.008 gramas de água. Então 22 gramas de água é a massa obtida a partir desse volume de gás amoníaco. Portanto, nós temos um gabarito. A nossa alternativa B. Questão 8, alternativa B. Questão 9. Galera, prestem bastante atenção nessa questão. É uma questão aí um pouco complexa. Eu coloquei ela aqui como questão avançada. Mas nada que a gente não possa resolver, nada que a gente não possa detalhar aqui para vocês. Eu vou tentar resolver ela da maneira mais simples possível. Tranquilo? Então vamos lá. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono. Deu a massa molar do dióxido de carbono. A União Europeia estabelece desde 2012 limite de emissão veicular de 130 gramas de carbono por quilômetro rodado, valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante. Tendo como penalidade multa, caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros de octano. Considere que em uma cidade o consumo médio diário de carro de um fabricante seja de 10 km por litro de gasolina, formada apenas por octano, massa molar 114 gramas por mol, e que sua densidade seja 0,70 gramas por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido da União Europeia é... Galera, é o seguinte. Por enquanto, nós vamos por partes. Nós vamos ver sempre uma questão de estequiometria vai relacionar a equação química. Então, o primeiro ponto é achar uma equação química que expresse essa relação, que é a reação de combustão. Professor, o que é uma reação de combustão? Reação na qual tem um combustível, eu queimo ele na presença de oxigênio, formo gás carbônico mais água. Combustível, comburente mais calor, eu tenho uma combustão. Essa combustão, se for completa, forma gás carbônico mais água, tá bom? Então, nós vamos relacionar essa equação com o hidrocarboneto, o combustível que ele trouxe para a gente, e a gasolina, que tem alguns isômeros de octano, que tem fórmula molecular. Ele mandou a gente considerar como C8H18. Tranquilo? Outra coisa, essa informação aqui, a gente só vai utilizar ela no final. A gente não precisa trabalhar com isso agora, porque essa aqui é o padrão, que é o limite estabelecido pela União Europeia, 130 gramas de CO2 por quilômetro quadrado. Você vai trabalhar com isso aqui depois. Vamos primeiro trabalhar com essa relação que ele deu aqui, em 10 quilômetros. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, vamos montar a equação que associa a combustão do isoctano. Então a gente tem, C8H18 mais oxigênio forma CO2 mais H2O. Tranquilo? A substância que ele está relacionando é o isoctano e o gás carbônico. Então vamos lá. Um mol desse está para quantos mols desse? Aqui a gente tem 8 carbonos. Se a gente colocar 8 carbonos aqui, a gente vai balancear esses carbonos, mas a gente vai ter um desbalanceamento aqui na quantidade de oxigênios. Então vamos balancear esse oxigênio aqui e a nossa equação vai ficar balanceada. Carbono já está balanceado, oxigênio. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 2 vai dar 1. Porém, pessoal, vamos ver o hidrogênio aqui, Esqueci de balancear o hidrogênio. Vamos balancear o hidrogênio aqui primeiro, antes do oxigênio. 18 hidrogênios aqui e 2 aqui. Se a gente colocar o 9 aqui, a gente vai ter 9 vezes 2 é 18, vai balancear.
Agora vamos para o oxigênio. 8 vezes 2, 16. Então, 16 oxigênios aqui. Mais 9 vezes 1 aqui. Então, 16 mais 9 vai dar um total de 25 oxigênios. Qual o valor que eu coloco aqui para ter 25 também? 25 sobre 2, que é o mesmo que 12,5. 25 sobre 2, que é 12,5 vezes 2, vai dar o próprio 25. Então, a gente vai chegar nessa relação aqui, a nossa equação está balanceada. Porém, a gente só vai relacionar esses dois aqui, ó. O octano com o gás carbônico, ok? Mas antes disso, nós vamos trabalhar com essa relação aqui, ó. Considere que uma cidade o consumo médio diário de carro de um fabricante seja 10 km por litro de gasolina, formado apenas por Paraná. Então, por que ele deu a densidade? Porque a gasolina ela vai ter uma densidade diferente do que a da água. A gente não pode considerar a densidade comum. Então, por exemplo, se eu tenho 10 litros, eu não tenho 10 quilos. Eu vou ter uma relação que a gente obtém pela densidade. Então, a densidade é 0,70 kg por litro. Ele falou aqui, ó, que é 10 km por litro. Então, a cada litro, a gente tem 10. A gente consome aqui, ó, em 10 km, a gente consome 1 litro de gasolina. Então, vamos aplicar essa relação de densidade aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. A densidade é 0,70 kg por litro igual a massa, eu quero saber, dividido pelo volume, que é 1 litro, que é exatamente esse consumo. Tranquilo? A gente vai obter uma massa aqui, ó, de 0,70 kg em 10 quilômetros, pessoal. Mas a relação aqui da União Europeia é de 130 kg por quilômetro rodado, e isso de gás carbônico. Para saber gás carbônico, a gente tem que saber a quantidade do combustível que está sendo queimado. É exatamente isso que a gente está fazendo. Então, se em 10 km é 700 quilos, vou transformar esse quilos aqui para grama, que é multiplicar por 1000, ou passar 3 casas para aqui, ó. A gente vai ter 700 gramas em 10 km. Mas a relação aqui não é 10 km, a relação é 1 km. Então, se em 10 quilômetros eu tenho 700 gramas, em 1 quilômetro eu vou ter 70. Também por regra de Deus, você chega nisso por raciocínio lógico. Então, 70 gramas é exatamente a massa que a gente vai relacionar na nossa equação química. Então, a relação é de 1 mol para 8 mols. Tranquilo? Então, vai ser 70 gramas. E vai ficar na linha de baixo da regra de 3, vai estar para x. Mas vamos colocar primeiro a informação da equação, que é 1 mol desse está para 8 mols desse. Tranquilo? Então, vamos ter que calcular aqui, pessoal, a massa molar do C8H18. Vamos lá? Então, é o seguinte. Se 1 mol desse, eu tenho 8 mols desse, então nós vamos ter que fazer essa relação e achar essa massa aqui, ó. 8 carbonos, 8 vezes 12, vai dar 96, mais a massa de hidrogênio é 1, 18, vai dar 114. Então, 114 gramas de C8H18 está para a massa de um gás carbônico é 44. 44 vezes 8, 44 vezes 8 dá 352. Então, 352 gramas de CO2, porque são 8 CO2 e cada CO2 é 44. A segunda linha da regra de 3 a gente tira do enunciado, que a gente chegou à conclusão que é 70 gramas de C8H18. Está para X. Vamos efetuar esses cálculos aqui.
Então vamos lá. 352 vezes 70 dividido por 114, que dá 216 aproximadamente. Então, aproximadamente aqui 216,14 gramas de CO2. Como é que a gente vai fazer para achar essa relação aqui agora? Para achar quanto... Tá vendo aqui que é maior? A emissão era 130. A gente chegou em 216, pessoal. Perceba que é bem maior aqui, bem superior do que o que é recomendado. Mas a alternativa quer saber quanto por cento que é maior. Então vamos fazer a seguinte relação aqui, porcentagem, ó. 216 216,14 está para 100%. E na verdade 130 está para 100%. Eu vou aproximar aqui para 216 para facilitar os cálculos. Está para x mais uma regra de 3, 216 vezes 100 dividido por 130. A gente obtém aqui, ó, um valor de 166 aproximadamente por cento. E ele falou exatamente isso. O limite estabelecido. Então, quando a gente subtrai, ó, o limite estabelecido na União Europeia é 130, mas a gente encontrou 216 aproximadamente. Quando a gente subtrai 166 menos 100, a gente chega em 66%. Então, foi 66% maior. Portanto, gabarito, a alternativa é 66% maior. Foi aí a liberação de gás carbônico, contrariando o que é estabelecido pela União Europeia. Portanto, gabarito, alternativa C. Show! Ele deu aqui a massa molar, pessoal. A gente calculou, mas ele deu aqui 114 a massa molar. E a massa molar do gás carbônico é... Aqui em cima ele deu também 44. 44 vezes 8, 352. 44 vezes 8, 352. Tá tudo certinho aí. E é exatamente esse valor que a gente consegue chegar aproximadamente, que vai dar um percentual de 66%. Questão 10. No experimento, 1.000 kg de minério do minério hematita Fe2O3 impuro foram reduzidos com coque em temperatura muito elevada, segundo a reação representada a seguir. Então ele deu a reação química e perguntou: supondo que a reação tenha sido completa, a massa de ferro puro obtida de 558 kg. Supondo que a reação tenha sido completa, a massa de ferro puro obtida foi de 552 kg. Então ele fez a afirmação. Pode-se concluir que a percentagem de pureza do minério é de aproximadamente igual a... É uma questão envolvendo estequiometria com pureza. Que a gente vai seguir o mesmo procedimento, verificar se a equação está balanceada. A gente já viu que aqui está balanceada. E agora montar a nossa regra de 3. A primeira linha a gente tira da equação. A segunda linha a gente tira do enunciado. Então, o que a gente tem? Substâncias envolvidas. Nós vamos destacar que é o minério de hematita, esse aqui. E o ferro que é obtido a partir desse minério. Esse minério ele é impuro, porque é formado por outras substâncias ali, não só o ferro. Okay? Então a gente tem um óxido de ferro, que é o minério de hematita, obtém o ferro a partir do óxido de ferro. Tranquilo? O óxido de ferro aí, e você tem o minério hematita. Destacando as substâncias envolvidas, agora vamos montar a regra de 3. A primeira linha da regra de 3 a gente tira da equação. Então, a equação diz que 1 mol
de óxido de ferro 3 corresponde a 2 mols de ferro. Tranquilo? Vamos calcular a massa molar do óxido de ferro 3, Fe2O3. Vou consultar aqui a massa molar nos meus materiais. Massa molar do ferro, salvo engano, é 56. Só vou consultar aqui para a gente ter certeza em relação a essa massa. Ok. Então, a massa de um ferro é 56. Então, vamos lá. Então, a massa molar do óxido de ferro 3, chamar aqui de MM, vai ser 56 vezes 2 mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 3. Somando isso aqui tudo, multiplicando e somando, 56 vezes 2 mais 16 vezes 3, a gente encontra 160. 160 gramas por mol. Essa é a massa molar do óxido de ferro 3. Agora, o ferro a gente já viu que é 56, nós vamos agora para a segunda linha. Para a primeira linha, porém, relacionada às massas, que é 1 mol de ferro vai equivale a 160 gramas. E aqui, 2 vezes 56. 56 vezes 2 vai dar 112. 112 gramas. A segunda linha a gente tira de onde? A segunda linha a gente tira do enunciado. Tranquilo? Supondo-se que a reação tenha sido completa e a massa de ferro obtida puro foi de 558. Pode-se concluir que a percentagem da pureza do minério é... Então, pessoal, aqui a gente pode pegar tanto esse 1000 kg de minério de ferro, quanto esse 558. Ok? Vou pegar esse 1000 kg de minério de ferro, vou colocar esse 1000 kg aqui, ó, e vou ver o valor que a gente chega aqui em X e comparar esse valor em X com o 558 kg que foram obtidos. E a gente vai aplicar a relação de pureza, tá bom? Então, X vai ser igual a 112 vezes 1000 dividido por 160. E vai dar... X vai ser igual a 700. Vamos fazer aqui novamente. 1000 vezes 112 dividido por 160 vai ser igual a 700. Isso aí. 700 quilograma de... Grama vai simplificar com grama, vai sobrar quilograma. Quilograma de quem? De ferro. Professor, mas o valor obtido foi 558, foi um valor inferior. Isso aí, pessoal. Por quê? Porque esse minério é impuro. Então, dentro de 700, eu vou ter 558. Ele quer saber qual o percentual, qual o grau de pureza que foi obtido aí. Qual esse grau de pureza dessa substância impura que é o minério hematita. Então, vamos lá. Outra regra de 3. 700 gramas de ferro seria o teórico, seria o perfeito, seria 100%. 558 gramas de ferro corresponde a X. X vai ser igual a... Então, 100 vezes 558 dividido por 700. Vai dar 97,71% de ferro. Logo, o gabarito alternativa é o valor que a gente obtém aí, aproximadamente 80%. Encontramos aqui 79,71%. É o que vai ser obtido de ferro a partir de 1000 kg do minério hematita. Esse percentual vai corresponder a 550
Como a gente obteve 558, não obteve 700, que seria o teórico, o percentual é aproximadamente 80%. É o grau de pureza do minério hematita. Lembrando que quando a gente vai fazer questão de impureza, agente impuro, a gente tem que levar em consideração que a impureza não reage. Como aquela questão que a gente fez lá da prata, questão 2, você viu ali que a gente tirou aquela parte impura e só levou em consideração no cálculo a parte percentual que é puro, o percentual que reage. Lembrando que impureza não reage. Fala aí comigo, impureza não reage. Galera, vamos que vamos. Questão 11, uma questão agora envolvendo estequiometria, reações consecutivas. Professor, o que são reações consecutivas? Pessoal, reações consecutivas são aquelas nas quais o examinador te dá duas, três ou mais equações, você vai ter que somar essas equações, chegar na equação global para fazer os cálculos a partir dela. Então vamos ler a questão. O etino, também conhecido como acetileno, é um alcino muito importante na química. Esse composto possui várias aplicações, dentre elas o uso como gás de maçarico oxiacetilênico, cuja chama azul atinge temperaturas em torno de 3.000 graus Celsius. A produção industrial do gás etino está representada abaixo em 3 etapas, conforme a equação balanceada. Equação 1, equação 2 e equação 3. Considerando as etapas citadas e admitindo o rendimento de cada etapa da obtenção do gás etino por esse método de 80%, então a massa do carbonato de cálcio necessária para produzir 7,4 gramas do gás etino C2H2 é. Professor, e agora o que é que eu vou fazer? Galera, muita calma nessa hora. Nós vamos simplificar essas equações para a gente ver no que a gente chega aqui, ó. Então vamos lá. Carbonato de cálcio aparece no reagente e não aparece no produto. Ele vai continuar na equação. O óxido de cálcio aparece no produto e aparece no reagente. O que a gente faz? Simplifica aqui. O carbono grafite aparece no reagente, mas não aparece no produto. O carbeto de cálcio aparece no produto, aparece no reagente. A gente simplifica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para simplificar. A água só aparece no reagente. Monóxido de carbono só no produto. Hidróxido de cálcio só no produto. Então já simplificamos o que tinha para simplificar. O que sobrou? Daquilo que sobrou, a gente soma e monta a equação global. Vai ficar assim, ó. Carbonato de cálcio mais, aqui, ó, 3C, 3 carbono grafite, mais quem? Mais 2H2O, setinha para separar reagente de produto. Começamos aqui, CO2, mais CO, mais hidróxido de cálcio, mais C2H2. Então essa é a equação global. Agora nós vamos... Ela já está balanceada, então a gente nem precisa conferir. Falou que está balanceada. A gente confia naquilo que o próprio examinador está falando. A gente vai agora destacar as substâncias envolvidas. Considerando as etapas citadas, admitindo cada rendimento, gás etino é uma substância envolvida. E a massa do carbonato de cálcio necessária para produzir gás etino. Então, carbonato de cálcio e gás etino. Vamos localizar eles. Carbonato de cálcio está aqui. E o gás etino está aqui, ó. Então, essas são as duas substâncias envolvidas, as quais a gente vai relacionar. A gente vai precisar da massa do carbonato de cálcio e da massa molar do gás etino. Vamos colocar aqui, ó, a massa molar. Carbonato de cálcio, a massa molar vai ser Ca 40 mais 12 mais 16 vezes 3. 40 mais 12 vai dar 52. 16 vezes 3 vai dar 48. 48 mais 52, a gente encontra aqui, ó,
48 mais 52 vai dar 50 mais 40, 90, 100 gramas por mol. Show de bola? Agora a massa molar do etino, C2H2. Então vai ser 2 carbonos e 2 hidrogênios. 2 carbonos, 24. 2 hidrogênios vai dar 2. 24 mais 2 vai dar 26 gramas por mol. Show? Feito isso agora, a gente vai montar a regra de 3. A primeira linha estira da equação, a segunda linha estira do enunciado. Então, a primeira linha da equação, então 100 gramas de carbonato de cálcio equivale a 26 gramas de C2H2. 7 gramas do gás etíneo, então ele vai entrar aqui na regra de 3, 7,4 gramas de C2H2 está para X. Vou isolar o X aqui e vou resolver essa regra de 3. Vai ser 100 vezes 7,4 dividido por 26. E vai dar 2,85 aproximadamente. 2,85 gramas de carbonato de cálcio. O que ele falou pra gente? O que ele falou pra gente? Na verdade é 28,46. Vou colocar aqui 28,5 aproximadamente. – 28,5 gramas equivale a 80%. 100% vai equivaler a X. Fazendo esses cálculos aqui, a gente vai encontrar o valor de 35,6 gramas de carbonato de cálcio. Então, para obter 7,4 gramas do etino, a gente tem que trabalhar aqui, reagir 35,6 gramas de carbonato de cálcio, porque o rendimento da reação é 80%. Então, de 35,6 gramas de carbonato de cálcio, a gente só vai obter 28,5 gramas, porque o rendimento é 80%. Logo, gabarito, a nossa alternativa A, questão correta aí, questão 11, gabarito, alternativa A. Questão 12, estequiometria com rendimento. Uma massa de 32,70 gramas de zinco metálico reage com a solução concentrada de hidróxido de sódio, produzindo 64,3 gramas de zincato de sódio, conforme a reação abaixo. Aqui está a reação abaixo. Ele pergunta qual o rendimento dessa reação. De novo, pessoal, vamos conferir o balanceamento, ver se está balanceado, e a partir do balanceamento a gente vai fazer o nosso trabalho, nossos cálculos aqui. Um zinco, 2 sódios, oxigênio 2, hidrogênio 2 e hidrogênio também 2. Então a equação está balanceada e nós vamos agora destacar as substâncias envolvidas, que são zinco metálico, tá ele aqui, e também o zincato de sódio, que é esse cara aqui. Então, são essas duas substâncias envolvidas. Depois, as unidades envolvidas, grama a grama, a gente vai montar a regra de 3. A primeira linha tira da equação. Lembrando que nessa primeira linha da equação vai a massa molar. Então, a gente precisa da massa molar do zinco e da massa molar do zincato de sódio para ser a primeira linha da regra de 3. Tranquilo? Vou consultar aqui a massa molar do zinco. Lembrando que a massa molar ela tem que ser fornecida, ela é material de consulta.
ela é material de consulta, portanto, não precisa, pessoal, se preocupar com a massa molar. O seu professor vai te dar a tabela periódica ou vai te fornecer na própria questão a massa molar do composto, que é aquilo que você precisa para efetuar os cálculos, tranquilo? Então, a massa de zinco é 65. Então, a massa de zinco é 65. Então, a massa molar aqui do zinco, 65 gramas por mol. Agora, a massa molar desse composto aqui, o zincato de sódio. Vou colocar ele aqui, ó. Na2, ZnO2. Então, sódio 23 vezes 2, são 2 sódios, mais 65, que é o zinco, mais 16 vezes 2 do oxigênio. 23 vezes 2 vai dar 46. 46 mais 65 mais 16 vezes 2 vai dar 32. Ué. 23 vezes 2 e vai dar 46. 46 mais 65 mais 32. 46 mais 65 mais 32. E dá 143. Igual a 143 gramas por mol. Essa é a massa molar do zincato de sódio. Agora a gente vai simplesmente montar a nossa boa e velha regra de 3. Um mol desse está para um mol desse. Então, 65 gramas de zinco metálico está para 143 gramas de Na2, zincato de sódio, ZnO2. A segunda linha a gente tira de onde? Da nossa questão, do nosso comando da questão, que foi 32,70 de zinco, dizendo que produziu 64,43 de zincato de sódio. Lembrando que você pode pegar tanto esse quanto esse, e você vai ter uma relação aí para encontrar esse rendimento. Ok? Vamos pegar aqui o zinco. 32,70, 32,7 de Zn está para X. X é igual a 143 vezes 32,7 dividido por 65. Fazendo esses cálculos aqui, pessoal, a gente vai chegar a encontrar que X é igual a 71,94 gramas de zincato de sódio. Professor, e agora o que é que eu vou fazer? Você vai encontrar a partir desse, ó, o rendimento dessa reação. Se fosse tudo perfeito, pessoal, se tudo ocorresse bem, a massa de zincato de sódio seria 71,94, mas ele não obteve isso. Não adianta brigar com o resultado da reação. O resultado da reação foi que ele obteve 64,53. Então, nós vamos trabalhar com essa referência. Logo, 71,94 gramas corresponde ao perfeito, 100%. Agora, 64,53, que foi o que de fato ele obteve, corresponde a X. Novamente, regra de 3. E a gente vai ter aqui 100 vezes 64,53 dividido por 71,94 e vai dar um valor aí de 89,96%. 89,96, 89,69. Vou aproximar porque é 89,7% é o rendimento da reação. Então, o rendimento
o rendimento percentual da reação é 89,7%. Esse foi o rendimento que a gente obteve. Show? Questão 13. O experimento descrito, conhecido como vulcão químico, pode ser representado pela seguinte equação química. Ele deu a equação. Qual a massa aproximada do produto sólido formado, supondo um rendimento próximo de 80%, quando da utilização de 5 gramas de dicromato de amônio? Então ele quer saber, ele deu o rendimento e quer saber qual a massa, o produto sólido formado, ou seja, qual a massa desse produto sólido formado, ó, a partir de 5 gramas desse cara aqui. Tranquilo? Então, a gente vai precisar da massa molar das substâncias envolvidas. Professor, quais são as substâncias envolvidas? Essa substância aqui, dicromato de amônio, e esse composto sólido aqui, ó. Esses dois compostos são as substâncias envolvidas que a gente vai destacar. Então, a gente vai precisar da massa molar desse e também da massa molar desse. Então, a massa molar desse composto se você fizer os cálculos aí, ó, você obtém 252 gramas por mol. Então, a massa molar desse composto aqui é 252 gramas por mol. E a massa desse composto aqui é 152 gramas por mol. Show? Então, vamos montar a regra de 3. Primeira linha, a gente tira da equação, que é 1 mol desse para 1 mol desse. Tranquilo? Então, 1 mol desse está para 1 mol desse aqui. Show, pessoal? Olha só. Então, 252 gramas desse composto aqui, ó. Vou escrever ele aqui. 2Cr2O7 está para 152 gramas de Cr2O3. Aí a massa que ele deu foi de quem? De cromato de amônio. Então, 2 gramas dessa substância aqui vai estar para X. Ao fazer esses cálculos, a gente encontra que X é igual a 3,02 gramas de Cr2O3. Ok? Qual a massa aproximada do produto sólido formado, supondo que supondo um rendimento próximo de 80%, quando da utilização de 5 gramas de dicromato de amônio? Então, qual a massa aproximada do produto sólido, se o rendimento é esse? Pessoal, novamente, se tudo fosse perfeito, 3,02 gramas corresponderia a 100%. Mas não é perfeito, o rendimento é 80%. Então, 80% vai entrar aqui, está para X. X é igual a... Ao fazer esses cálculos aí, você vai encontrar um valor de 2. Aqui vai multiplicar cruzado, aqui vai multiplicar cruzado. Vai encontrar um valor de 2,41 gramas de quem? Desse composto aqui, ó, Cr2O3, e está associado a essa reação aqui de decomposição do dicromato de amônio, que forma esse composto sólido aqui, e essa reação tem um rendimento de 80%, logo a massa formada vai ser 2,41 gramas desse composto sólido. Show! Uma questão envolvendo estequiometria com rendimento. Uma das questões aí, um dos casos que mais aparece na prova do Enem, em prova de concursos públicos. Com certeza o seu professor vai cobrar esse tipo de questão na prova, que é estequiometria envolvendo rendimento. Vamos para mais uma questão? Pessoal, estequiometria a gente estuda dessa forma. São vídeos longos, vários exercícios, várias questões.
para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Não se aprende estequiometria do dia para a noite. Exige bastante estudo, resolução de várias questões, mas você consegue aprender esse conteúdo. Não é esse bicho de sete cabeças todo que é dito pelos alunos. Muito pelo contrário, se você fizer vários exercícios, você consegue dominar esse assunto e fazer, aí não vou dizer 100%, mas 99,99% das questões que aparecerem para você, você vai conseguir fazer. E nesse vídeo, se você ficar até o final, ver com detalhes, a gente vai trabalhar praticamente todos os casos de estequiometria possíveis de aparecer na sua prova. Ok? Vamos para mais uma questão aí. Aqui estequiometria envolvendo reagente limitante e em excesso. Um tipo de caso aí, pessoal, que gera bastante dúvida dos alunos, mas eu quero deixar vocês na cara do gol para fazer as provas aí. Vamos lá. Um auxiliar de laboratório misturou 60 gramas de hidróxido de sódio com 14 litros de gás carbônico na CNTP. Para obter carbonato de sódio e água, qual reagente em excesso? Qual reagente limitante? Então vamos lá. Novamente, vamos conferir o balanceamento dessa equação. E a gente vê aqui que essa equação ela está balanceada. Já passei o olho aqui e verifiquei que essa equação ela está balanceada. Tranquilo? Então vamos lá. Depois disso, nós vamos destacar as substâncias envolvidas, que no caso de estequiometria com reagente limitante em excesso, pessoal, vai ser geralmente os reagentes. Tranquilo? Então, hidróxido de sódio é um reagente e o gás carbônico é outro reagente. A primeira linha da regra de 3, a gente tira da equação química. E a equação química, a gente precisa ter a massa molar do hidróxido de sódio e a massa molar também do gás carbônico. Ok? A massa molar do hidróxido de sódio, se você fizer aí, a gente já viu vários exemplos aqui, eu creio que vocês já dominam a massa molar, 40 gramas por mol. Massa molar do CO2, 44 gramas por mol. A gente viu em questões anteriores isso. Então aqui são 2 mols desse para 1 mol desse. Então vai ser 2 vezes 40 gramas de NaOH está para 44 gramas de gás carbônico. Tranquilo? 60 gramas de hidróxido de sódio aparece na segunda linha da regra de 3. Ou você pega 60 gramas, ou você pega esses 14 litros aqui, ó. Tranquilo? E acha quantos esses 14 litros corresponde em massa. Tranquilo? Então vamos lá. Antes de fazer esses cálculos aqui, ó, nós vamos transformar esses 14 litros em massa para que a gente possa ter uma noção aqui e já tentar descobrir pela proporção qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. O limitante, pessoal, é aquele que está em menor quantidade na proporção. É o limitante que limita a reação a acontecer. Tranquilo? É o mesmo que se você tiver 3 bocal e 2 canetas. Então, 3 bocal e 3 tampas, vou colocar assim no plural para ficar mais claro, 3 tampas e 2 canetas. 3 tampas e 2 canetas. Quem é o limitante? As canetas, porque só tem 2, tem menos. Quem é o excesso? As tampas, porque existem 3 tampas, mas só tem 2 canetas para serem tampadas. Logo, as canetas vai ser o limitante e as tampas vai ser o que está em excesso. A mesma coisa aqui nas reações e nas equações químicas. Então, vamos fazer essa relação aqui de volume, aqui no cantinho, para que a gente possa encontrar isso aí. Então, 1 mol, 44. Então, 44 gramas de CO2 corresponde a 22,4 litros. O volume que ele deu foi 14 litros de CO2. Vai corresponder a X gramas. Fazendo esses cálculos aqui, ó, 14 vezes 44 dividido por 22,4. Novamente, regra de 3 simples. A gente obtém aqui 27,5. 27,5 o quê?
gramas de CO2. Então aqui a gente tem 60 desse para 44 desse. Então, se eu, na verdade aqui 60, 40. Vamos pegar a massa molar aqui, ó. 4 vezes 2, 80. Então, na verdade, a gente tem 80 pela massa molar, 80 desse para 44 desse. Se eu reduzir isso aqui para 60, logicamente eu tenho que reduzir isso aqui por 2 nessa mesma proporção aqui, ó. Então, de 80 para 60, eu vou diminuir 20 unidades. Então, aqui, ó, eu vou ter que diminuir na mesma proporção. Tranquilo? Então, na mesma proporção. Então, vamos ver aqui, pessoal. 27,5 gramas de CO2. O que vocês acham? Se a gente colocar aqui, ó, 60. Se a gente colocar 60 gramas de hidróxido de sódio com 27,5 gramas de gás carbônico, o que vai acontecer? Quem vai ser o limitante? Quem vai estar em excesso? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o 60 e vamos ver o que acontece aqui com esse valor do gás carbônico, ok? Então, 80 aqui em cima e 60 que foi fornecido, ó, aqui embaixo. 60 gramas de hidróxido de sódio está para X. Dependendo desse valor em X que a gente vai achar, a gente vai saber quem está em excesso e quem é o limitante. Então, 60 vezes 44 dividido por 80, a gente obtém 33. X é igual a 33 gramas de gás carbônico. Opa, professor, ele disse que reagiu com 27,5 gramas de gás carbônico. Mas pela equação aqui, ó, 60 gramas de hidróxido de sódio precisa de 33. Mas eu tenho 33? Não, eu tenho 27,5. Logo, a gente tem uma quantidade inferior ao necessário. Se a quantidade é inferior, logo, esse que é inferior, ele é limitante. Ele limita a reação. Então, todo o cálculo deve ser feito em função dele. Porque o excesso não vai reagir, não adianta, só vai reagir ao valor proporcional. A lei da conservação das massas, das proporções constantes, as leis ponderais de Lavoisier e Proust, e a gente tem essa relação e somente a proporção é quem vai reagir. Logo, o limitante vai ser o CO2 e o reagente em excesso vai ser o hidróxido de sódio. Não vai reagir os 60, vai reagir um pouco menos, que a gente pode achar que pouco menos é, colocando esse 27,5 aqui e isolando aqui o hidróxido de sódio, colocando o X aqui, a gente vai achar quanto que está em excesso desse hidróxido de sódio. Logo, quem é o reagente em excesso? Reagente em excesso de hidróxido de sódio. Quem é o reagente limitante? Limitante é o gás carbônico. Show? Questão 15. Digamos que para neutralizar 4,9 toneladas de ácidos fúricos foram utilizados 8 toneladas de carbonato de cálcio. Determine. Aqui ele deu a equação, deu as massas molares e perguntou: há um excesso de reagente limitante? Se houver, quais? Perguntou também qual a massa do sulfato de cálcio formado. Então vamos por partes, vamos conferir o balanceamento. Aparentemente está balanceada. Equação balanceada. Depois que a gente confere o balanceamento, o que a gente vai fazer? Destacar as substâncias envolvidas. Questão, pessoal, de reagente limitante em excesso. Então, aqui não é consecutiva. Aqui é limitante e excesso também. Essas questões de reagente limitante em excesso, geralmente ele vai relacionar os reagentes. Quem são os reagentes? Ácido sulfúrico e carbonato de cálcio. Já deu a massa molar, já facilitou bastante para a gente.
Então, pela massa molar aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que 98 gramas de ácido sulfúrico corresponde ou reage de forma completa com 100 gramas de carbonato de cálcio. Ele falou o seguinte: 4,8 toneladas de ácido sulfúrico e 8 toneladas de carbonato de cálcio. Então, vou colocar aqui, ó, o 4,9 toneladas de ácido sulfúrico e vou deixar aqui, eu vou colocar aqui 8 toneladas de carbonato de cálcio para a gente consegue enxergar aqui o que está acontecendo. Então, pessoal, é o seguinte. Digamos aqui, ó, digamos o seguinte, que 4,8, vamos supor que 4,8 gramas, 48 gramas, vamos colocar aqui 49 gramas. Então, 98 reduziu para 49 gramas. O até aí não mudou nada. Vou colocar aqui em gramas e vou colocar aqui também como se fosse em gramas. Então, 98, 49. Show, 98, 49. Agora aqui, 180. Opa, daqui para aqui há uma redução de praticamente a metade. E daqui para aqui é uma redução somente de uns 20%. Se daqui para aqui é uma redução de quase a metade, daqui para aqui é uma redução de uns 20%, logo o ácido sulfúrico vai ser reagente limitante. E o carbonato de cálcio vai ser o reagente em excesso. Então, ácido sulfúrico H2SO4 vai ser o limitante e o carbonato de cálcio vai ser o reagente em excesso. Professor, mas eu não entendi. Faz aí para que eu possa entender isso por cálculo. Faço. Vamos lá. 98 gramas está para 100 gramas. 4,9 toneladas está para X. Vou isolar o X. Vai ficar 100 gramas vezes 4,9 toneladas dividido por 98 gramas. Simplifico gramas com grama, vai sobrar toneladas. Vai dar 100 vezes 49, 4,9 dividido por 98. Vai dar 5 toneladas. Opa, 5 toneladas de carbonato de cálcio. Mas eu tenho 5, eu tenho 8. O que vai acontecer? Só vai reagir 5. E eu vou ter um excesso de 3 toneladas, pessoal. Sem reagir, vai reagir 5 toneladas de carbonato de cálcio com ácido sulfúrico. E vai sobrar desses 8 toneladas que foram adicionadas de carbonato de cálcio, vai sobrar em excesso 3 toneladas que não vão reagir. Esses 3 toneladas não vão reagir. Logo, a gente tem essa relação aí, a resposta com detalhes desta questão 15. Questão 15, agora alternativa B. Qual a massa de sulfato de cálcio formado? Opa, ele já envolveu agora outro reagente. Pessoal, é o seguinte, todo o nosso cálculo vai ser feito em função do limitante. Todo o nosso cálculo vai ser em função do limitante, porque o excesso, eu não posso garantir que vai reagir o excesso. O que eu posso garantir é que o limitante vai reagir completamente. Então, eu vou trabalhar com esse que vai reagir completamente. Logo, a gente vai ter a seguinte relação. 98 gramas de ácido sulfúrico. As substâncias envolvidas agora são ácido sulfúrico e sulfato de cálcio. Reação 1 para 1. Massa do sulfato de cálcio 136. 136 gramas de sulfato de cálcio. A segunda linha da regra de 3 a gente tira do enunciado. A primeira linha da equação, segunda linha do enunciado. Eu vou pegar quem? 9 toneladas ou 8 toneladas? 4,9 toneladas ou 8 toneladas?
4,9 toneladas. 4,9 toneladas de ácido sulfúrico está para X. Novamente, regra de 3. Eu vou ter aqui, ó, 136 vezes 4,9 dividido por 98. 68 toneladas de sulfato de cálcio. Essa é a massa somada. A massa que eu obtenho de sulfato de cálcio é exatamente essa, ok? Então a gente, ao fazer esses cálculos, vai chegar ao seguinte: qual a massa de sulfato de cálcio formada? A massa de sulfato de cálcio formada é 6,8 toneladas. Essa é a nossa resposta, uma questão aberta aí. Você iria fazer dessa forma. Vou tomar cuidado com os cálculos aqui, com a matemática associada a isso aqui. Esse grama vai simplificar com esse grama, vai sobrar toneladas. E é exatamente isso que a gente tem aí. Nós estamos chegando ao fim, pessoal, da nossa correção. Acredito que esse vídeo vai chegar a cerca aí de 2 horas. Correção, mas vai valer a pena você ficar essas 2 horas. Ver várias vezes, fazer as questões, refazer as questões, fazer outras questões, para que você fique bastante treinado aí, fera. Quero você fera, afiado nesse conteúdo aí, arrebentando na prova de química. Beleza? Temos somente mais 2 questões agora, envolvendo estequiometria de fórmula mínima, que é também um tipo de questão aí que é bem comum. Não é tão difícil, só é a gente entender algumas coisas aqui para que a gente possa fazer as questões envolvendo fórmula mínima. Para fazer questões envolvendo fórmula mínima, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a massa molar, ou a massa que foi dada, chamar aqui de massa dada, dividido pela massa molar. A massa molar, pessoal, é a massa de referência. Então, vou sempre trabalhar com isso aqui, a massa dada dividida pela massa molar. Fazendo isso, você não vai ter dor de cabeça. Ao realizar a preparação de 55,6 gramas de substância sólida e branca, certo químico constatou que precisou combinar 8,28 gramas de fósforo com cloro. Determine a fórmula mínima ou empírica desse composto dadas as massas molares. Então, ele deu a massa molar do fósforo e a massa molar do cloro. Logo, esse composto aqui, ó, tem na sua estrutura química cloro e fósforo, logicamente. Então, ele deu a massa do fósforo, a massa dada, e deu a massa molar. Show? Então, vamos fazer aqui, ó, 8,28 gramas dividido por 30,97 gramas. 8,28 dividido por 30,97 gramas. E vai dar 0,267, esse valor aproximado. Grama vai simplificar com grama, a gente vai ter esse fator aqui. Guarda esse fator aí e vamos agora para o cloro. Para achar a massa dada do cloro, pessoal, só é diminuir 55,6 de 8,58. Então, a massa que foi dada aqui do cloro vai ser igual a 55,6 gramas menos 8,28 gramas. 55,6 gramas menos 8,28 gramas, que dá 47,3 aproximadamente, 47,3 gramas de Cl. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Dividir essa massa dada pela massa molar. Então, a massa dada, vou chamar aqui de MD, pela massa molar. O que a gente vai ter? Que a massa dada foi 47,3 gramas, dividido pela massa molar do cloro, que é 35,46 gramas. 47,3 dividido por 35,46. E vai dar um fator aí, ó, de 1,33. 1,334. Professor, e agora o que a gente vai fazer? Divide pelo menor, pessoal.
Então você vai dividir esse valor que você obteve pelo menor valor, menor fator dessa divisão. Então qual é o menor fator? Esse aqui. Então você vai dividir ambos por esse fator. Então dividir esse por esse vai dar 1. E dividir esse aqui por 0,267 dividido por 0,267 vai dar 4,99. Com isso, a gente chega nos valores aproximados dos compostos. Então, qual que vai ser a fórmula molecular? A fórmula molecular vai ser P. Quantos P a gente tem? Aqui está a relação do fósforo. Aqui está a relação para o cloro. Quantos P a gente tem? Um P. Não preciso colocar aqui. Vamos colocar de forma didática. E cloro, 5 cloros. Vai ficar PCl5. Então, esse é o nosso composto. Essa é a fórmula mínima do nosso composto, PCl5. Show de bola? Nossa questão, última questão, questão 17 dessa lista de exercícios. Uma amostra foi submetida a uma análise quantitativa. Foi revelado que tal substância é composta de 28% em massa de hidrogênio e 75% em massa de carbono. Qual a fórmula mínima desse composto? Então, vamos lá. Qual vai ser a fórmula mínima desse composto? Ele não deu a massa total, pessoal, mas ele deu um percentual. Vamos supor que a massa desse composto seja 100. Então, em 100 gramas desse composto, que a gente não sabe quem é, a gente tem 25% de carbono, que eu vou colocar aqui 25 gramas. 25% de 100 vai dar 25 gramas de carbono. E 75%, na verdade é o contrário aqui, ó. 25% de hidrogênio e 75% de carbono. 75% de 100 vai dar 75 gramas de carbono. Show! Massa molar do carbono está aqui, massa de hidrogênio está aqui. Então, qual é a nossa regra? Massa dada dividido pela massa molar. Vou fazer aqui para o hidrogênio e vou fazer aqui embaixo para o carbono. Então, qual a massa dada para o hidrogênio? 25 gramas. E a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Simplifiquei aqui, vai dar 25. O carbono vai ser a massa dada pela massa molar. Massa dada foi, a gente obteve pelo percentual 75 gramas. Por inferência, massa do carbono é 12 gramas por mol. Grama com grama vai simplificar, eu vou ter 75 dividido por 12, 6,25. Agora, a gente faz o que? Divide tudo pelo menor. Quem é o menor? 6,25. Então, essa aqui eu vou dividir por 6,25. E aqui também eu vou dividir por 6,25. 6,25 dividido por 6,25 vai dar 1. 25 dividido por 6,25 vai dar 4. Exatamente 4. O que a gente vai ter? A fórmula empírica, a fórmula mínima, a fórmula molecular do composto. E vai ser o que, professor? C1H4. Juntando tudo, a gente chega em CH4. Que composto é esse? É o nosso metano. Metano. E essa é a resposta, essa é a fórmula mínima. E essa é a resolução da questão. Beleza, pessoal?